Bom, aqui comigo o Jean André Gomes para a gente continuar falando sobre política. Boa noite, André. Boa noite, Lívia. Vamos começar falando sobre a criação, da comissão para fiscalizar as organizações sociais de saúde, criada aí pelo governo do estado. Como é que vai funcionar? Como é que vai ser isso? Exatamente, Linda. Olha só, um dia depois, do Tribunal de Contas do Estado revelar aí, um prejuízo de cerca de 20 milhões de reais dentro do Hospital de Emergência e Trauma, para o governo do estado, relativo à Cruz Vermelha, a atualização da Cruz Vermelha, o comando da Organização Social Cruz Vermelha durante esses últimos anos. O governo do estado divulgou hoje no Diário Oficial, a criação de uma comissão, de fiscalização e avaliação, que vai se chamar CAFA, para acompanhar essa nova gestão, inclusive da nova organização social, a Aqua, que assumiu recentemente o comando administrativo do Hospital de Emergência e Trauma aqui de João Pessoa. Então, essa comissão ficará responsável, por fiscalizar e avaliar o trabalho dessas organizações sociais, tanto da Aqua como de outras, o IPSEP também, que foi renovado ontem, foi publicada a renovação do contrato dentro dos hospitais aqui no estado da Paraíba. Então, o governador João Azevedo determinou essa criação, foi criado e assinado pelo secretário de Saúde, Geraldo Medeiros. E aí também, hoje foi definido dentro do tribunal, na quarta vara, do Tribunal do Trabalho, aqui de João Pessoa, um acordo entre os funcionários do Hospital de Trauma, que alguns foram demitidos enquanto da gestão da Cruz Vermelha, e também com alguns sindicatos para o pagamento de algumas rescisões e também de salários de servidores que prestaram serviço, trabalho junto ao Hospital de Trauma. Então ficou definido que a Cruz Vermelha terá que fazer esse pagamento no prazo de 72 horas e também no valor de 16,4 milhões. Então, ficou definido que em 72 horas esses funcionários devem receber os seus benefícios. Ô André, o que é que diz o governador João Azevedo sobre isso? Pois é, Linda, o governador João Azevedo tem uma opinião totalmente formada quanto a isso. Apesar dos escândalos envolvendo a Cruz Vermelha dentro da Operação Calvário, o governador João Azevedo acredita que utilizar essas organizações sociais para gerir a questão da saúde aqui no estado da Paraíba é a melhor alternativa, que já garante aí, eles administram tudo, a questão financeira, a questão de remédios, medicamentos, médicos. Então, já é um trabalho a menos para o estado, para o governo do estado. Então, o governador João Azevedo acredita que o caminho é esse, da atualização das organizações sociais, e por isso fez a reavaliação e voltou a ter, apesar da operação e os escândalos da Operação Calvário, voltou a ter aí novas organizações sociais para gerir os hospitais aqui no estado da Paraíba. Falando em governador João Azevedo, nosso correspondente em Brasília, Edinho Magalhães, conversou com o governador lá enquanto ele está fazendo a visita, mais uma visita a Brasília. Inclusive, nesse momento, ele está participando de uma reunião no Ministério do Desenvolvimento Regional. E antes de entrar nessa reunião, ele conversou com o Edinho. Vamos ver. Nós vamos tratar aqui, basicamente, das obras em andamento no estado da Paraíba. Obras como a adutora, que atende a toda a região metropolitana de João Pessoa, uma barragem chamada Cupissura, e também nas obras do canal Acauá-Araçagi. Essa, basicamente, é a pauta que nós vamos ter aqui com o ministro Gustavo Canuto. O André, ainda existe algum tipo de esperança, vamos dizer assim, para a inclusão dos estados na reforma da Previdência? Existe, totalmente, viu, Linda? Se depender do governador João Azevedo, está muito atento a isso, inclusive, Apesar dos seus aliados políticos, tanto lá em Brasília, na Câmara Federal, quanto no Senado, não votarem, não serem favoráveis à inclusão, não a inclusão diretamente, mas a reforma da Previdência como um todo, os governadores, João Azevedo e outros, ainda tentam, de alguma forma, incluir os estados e também os municípios dentro da reforma da Previdência. Essa proposta vai ser analisada dentro do Senado Federal, se será incluído diretamente ou uma proposta alternativa, fora da reforma da Previdência, para facilitar. Agora, tudo vai depender da questão dos governadores. Os governadores têm que passar a apoiar a reforma da Previdência de uma forma mais clara, mais transparente, porque eles querem que sejam incluídos os estados e os municípios, mas não defendem, não trazem suas bancadas para começar a defender a reforma da Previdência, porque é uma reforma amarga, é uma reforma que traz aí alguns contratempos para o funcionalismo público, federal principalmente,
Mas os estados e municípios, se quiserem realmente que essa PEC seja incluída dentro da proposta do governo federal para a reforma da Previdência, terão que começar a fazer uma defesa clara e direta, Linda. Mudando de assunto, queria que você falasse aí sobre a volta do julgamento, né, da AGE do Empreender. Isso, exatamente. Está marcado para amanhã, inclusive, a AGE do Empreender, esse julgamento, né, que já começou semana passada, na última quinta-feira, com o voto do relator, o desembargador José Ricardo Porto, que manteve aí a elegibilidade do ex-governador Ricardo Coutinho e da vice-governadora Lígia Feliciana, aplicando apenas multa, né, no valor de R$50 mil para Ricardo. Ele afastou a questão de abuso de poder político e econômico, né, do programa Empreender PB, e aí manteve a elegibilidade do ex-governador. Amanhã começa agora com o voto do juiz que pediu vista na última quinta-feira, o juiz Antônio Carneiro de Paiva Júnior. Então ele vai ser o primeiro a votar, vai levar aí o voto vista, se vai seguir o entendimento do relator ou se vai divergir pela inelegibilidade do ex-governador e da atual vice-governadora Lígia Feliciana. Você acompanha amanhã na sua coluna, você traz aqui as informações para a gente. Bom, para a gente finalizar, o prefeito afastado de Patos, Dinaldinho Vanderlei, acabou se tornando réu do Ministério Público. O que aconteceu? Exatamente. Olha só, Linda, mais uma ação, né, para o prefeito afastado Dinaldinho de Patos, terá que responder, né? O Tribunal de Justiça acatou uma denúncia, né, do Ministério Público do Estado da Paraíba contra o prefeito afastado Dinaldinho, né, por uso indevido, né, de bens públicos em proveito próprio, né? Diz a alegação do Ministério Público que ele e a esposa, Mirna Vanderlei, teriam se utilizado de veículos da prefeitura para transporte. Ela teria utilizado para ir trabalhar, ela trabalha como médica em uma cidade vizinha a Patos e teria utilizado o veículo da prefeitura para fazer esse transporte. Então o Ministério apresentou, o Tribunal de Justiça acatou e aí fica mais essa ação para o prefeito afastado Dinaldinho responder na Justiça. Lembrando que Dinaldinho foi afastado no ano passado, né, em agosto de 2018, dentro da Operação Cidade Luz, né, acusado aí de envolvimentos, fraudes em licitações, desvio de dinheiro público e outras irregularidades a que ele responde. Ele já tentou, inclusive, várias vezes tentar retornar à Prefeitura de Patos, mas nenhuma vez foi bem sucedido. Então fica aí, Linda, mais uma ação para o prefeito afastado responder. Tá certo, então. Obrigada pela sua participação. Até amanhã, viu, André? Até amanhã. Boa noite para você.